Senhores, então a gente está de volta aqui, AAA, filho feio não tem pai, eu vou falar o que é isso daqui a pouquinho aqui. Primeiro, mais um jabá daquele treinamento Meu Risco Zero. Tá aqui o link na descrição do vídeo, gustavocalal.com.br/risco zero. Treinamento voltado para o ensino ED1, ensino ED2 e CCNA V3. Esse treinamento, se você não passar na prova, eu devolvo todo o seu dinheiro e ainda te dou uma graninha lá. Acesse aqui para você ver como que vai ser feito o treinamento. As inscrições vão começar dia 18 de janeiro, então semana que vem. Então fique esperto aí, divulgue para seus colegas. Cadastre seu e-mail lá, que as primeiras informações eu vou mandar por e-mail. Também vou disponibilizar a primeira aula gratuita para quem está na minha lista de e-mail. Era para ter enviado hoje, mas não deu para enviar hoje. Eu vou enviar amanhã o link com acesso, provavelmente amanhã, o link com acesso a essa aula, primeira aula grátis lá do Ensino ED1. Enfim, gustavocalal.com.br/zero. Galera, filho feio não tem pai, AAA. O que é AAA? Authentication, Authorization e Account. Normalmente um problema que a gente tem nas empresas é que a galera precisa criar usuários locais nos dispositivos. Então, se eu tenho 200 dispositivos, tem que entrar em 200 dispositivos e criar cada usuário em cada dispositivo. E normalmente a galera faz, para ter menos trabalho, a galera cria um usuário genérico. Então, cria lá admin e senha, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todo mundo da equipe de redes, por exemplo, vai ter acesso a esse usuário e essa senha. O problema é, filho feio não tem pai. Quando alguém faz uma cagada e derruba a rede, se o cara não assumir, como é que você vai conseguir ver o que o cara fez de errado ou até dar uma advertência pro cara, sei lá, enfim, procurar o que o cara fez de errado. Se o cara não assumir, quando você olhar lá no log lá, quem fez aquele comando? O usuário é de mim. Quem é o usuário de mim? Sei lá, são 10 pessoas da equipe e tem acesso àquele usuário de mim. Você não consegue detectar quem fez quem deu aquele comando ou quem fez aquela merda na rede, né? O que o AAA, o servidor AAA, ele faz? Você vai, em vez de criar usuários locais no dispositivo, você vai criar usuários num servidor. Esse servidor, você vai ter a lista com os dispositivos que estão cadastrados nesse servidor. E quando o usuário for logar no equipamento, em vez dele usar o usuário e senha do equipamento que está local no equipamento, ele vai usar o usuário e senha que está cadastrado lá no servidor. E eu posso apontar esse servidor para um servidor de contas, por exemplo, o Active Directory da Microsoft. Eu posso associar que a U de rede lá dentro do Active Directory da Microsoft, usuários de rede, aqueles usuários que você utiliza para logar na máquina, vai ser o mesmo usuário que você vai utilizar para logar num roteador, por exemplo. Então facilita muito a vida. Você tem aquele single sign-on, né? Você tem um usuário e senha para fazer tudo. E dentro desse servidor AAA, eu vou disponibilizar o Authorization. Quais das pessoas têm autorização para acessar aquele equipamento e quais tipos de comando que ele pode dar naquele equipamento. Então a gente já falou o Authentication, que é o usuário e senha, ele vai estar lá no servidor, vai estar lá no AD, por exemplo. O Authorization, o que esse usuário e senha vai poder acessar naquele dispositivo e se ele pode acessar aquele dispositivo. E o Account, o que é o Account? Esse usuário e senha, se ele está liberado para acessar o dispositivo, eu vou logar tudo que ele faz. Então todo comando que ele faz, eu vou logar. Então galera, eu criei uma topologia aqui no Package Trace. Se você quiser baixar essa topologia, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É lógico que eu vou te pedir seu e-mail, né? Para fazer propaganda do meu curso lá no seu e-mail. Enfim. Tá aqui, simplesmente eu coloquei aqui o roteador 01, um PC aqui e o servidor. Eu vou fazer eu tenho um servidor aqui, ó, o IP dele é 10.0.254. Aqui tá todo mundo na mesma rede, galera. Então, para facilitar a minha vida, isso aqui pode estar, esse servidor aqui pode estar em um lugar remoto, por exemplo. Então aqui eu tenho o router 01 e o PC aqui, ó, 10.0.0.10, simplesmente para eu depois testar o login aqui. Então no server aqui, eu vou vir aqui e vou pegar aqui os services, venho aqui no AA e vou colocar aqui client name. Vou colocar aqui router 01. Qual que é o IP dele? 10.0.0.1. Qual que é a senha que eu vou usar? A senha que eu vou usar aqui vai ser a senha para ele se comunicar com o servidor. Vou colocar aqui Calal. Beleza? E vou adicionar aqui, ó. E o tipo aqui eu colocando o radius. E olha a porta do radius, 1645, a porta padrão. Beleza? E eu vou colocar aqui também. Vou colocar aqui router 01. Vou colocar aqui client IP 10.0.0.1. Vou colocar aqui secret Calal também. E vou colocar aqui o service type, colocar Tacax e vou adicionar. Então eu tenho o router 01 aqui, ele está participando do Rates e do Tacax. Qual é a diferença de Rates para Tacax? O Rates, ele é um padrão, tem uma RFC, ele é baseado, é livre, né? Independente do fabricante. E o Cisco, ele foi desenvolvido, e o Tacax foi desenvolvido pela Cisco. O Tacax, normalmente eu utilizo, apesar de você consegue subir o Tacax no servidor Linux, por exemplo. Então o Tacax eu utilizo para fazer o accounting dos meus equipamentos. Então todo o account, tudo que o usuário digita lá de comando no equipamento,
ele vai ser logado no servidor Takax. No caso aqui, o Takax e o Rails estão na mesma máquina, na minha empresa também. O Takax e o Rails eles estão na mesma máquina. E eu vou usar o Rails para fazer a autenticação do usuário e para fazer o authorization, para ter os perfis de acesso lá. Eu vou criar aqui um username também. Vou colocar aqui batata e o password batata. Beleza? ADD. Ok? Fecho aqui. E eu vou configurar agora o router R1. No router R1, eu já estou aqui no conft, né? Então vou dar um end aqui, exit, vou dar aqui um enable, conft, deixa eu arrastar isso para o lado, porque eu devo colocar minha cara aqui no lado direito. Vou colocar aqui AA, new model. Então quando eu dou esse comando, eu já estou habilitando toda uma categoria de novos comandos do AAA aqui, a new model. Então eu vou colocar aqui agora, Takax server host, colocar aqui 10.0.0.254, colocar aqui a chave que eu cadastrei lá, que é Kalau, só isso. Vou colocar aqui radius server host, colocar aqui 10.0.0.254 e colocar aqui, eu posso colocar a porta aqui também, a porta padrão já é 1645, então eu não vou cadastrar a porta aqui porque já é padrão. Se na minha empresa, por exemplo, a gente usa a porta 1812 e 1813. Então eu cadastro aqui as portas. Aqui é a mesma coisa, Kalau. Beleza? Então eu já apontei esse equipamento. Qual é o caminho do servidor Radius e do servidor Takax. Eu vou colocar aqui agora a Authentication. Login Default Group Radius. Se eu apertar Enter aqui, todo login que eu fizer nesse equipamento, ele vai lá no servidor Radius e procurar o usuário e senha. Só que, se o servidor cair, como é que eu vou logar nesse equipamento? Eu tenho que ter uma senha local aqui também. Então, eu vou criar depois um usuário e senha local. Aqui eu vou colocar, a segunda tentativa de comando vai ser o quê? A base de dados local. Porque se o servidor cair, eu ainda vou ter um usuário e senha de backup aqui. Vou criar aqui, por exemplo, um admin. Ah, mas o cara não vai poder logar com admin? Não. Ele só loga com admin se esse roteador não tiver contato com o servidor. Só assim, beleza? É como se fosse um usuário de backup. Local aqui. Vou colocar aqui accounting. Vou colocar aqui interrogação. Comando modo exec. Vou colocar aqui default, start stop. Vou colocar aqui group e aqui Takax. Enter. Deixa eu ver aqui. E agora falta o authorization. Authorization. Exec. Default. Group radius e local. Se o radius cair, eu ainda uso o usuário local. Vou criar um usuário aqui, username. Vou colocar aqui admin. Vou colocar aqui, privilégio dele vai ser 15. Vou colocar aqui secret, né? Mais seguro. Secret Kalau. Enter. Agora eu vou lá no, por exemplo, line vty, interrogação, 015, e vou colocar aqui, o que eu vou colocar aqui? Login, authentication, o método default, que é o AAA que eu criei lá. Eu posso colocar isso na console, posso colocar lá em outros locais, enfim. Vou dar um end aqui. Vou pegar aqui o meu PC aqui, venho aqui no Command Prompt e dou um telnet no 10.0.0.1. Username, vamos colocar aqui Kalau. Password, Kalau. Será que ele vai? É Kalau que eu criei lá? Não lembro. Não foi? Kalau. Deixa eu ver aqui qual que é o usuário e senha que eu configurei aqui. Services aqui. Não é Kalau, é batata. Tá vendo? Caramba, é batata e batata. Eita, errei. Batata. Loguei. Tarará.
Enable, eu não configurei esse de enable nesse cara. Aqui eu não tenho como colocar, eu não coloquei aqui, ó, não tem como eu criar aqui os atributos de privilégio desse cara, né? Então, ele vai logar sem privilégio. Não tem como eu configurar o privilégio aqui, beleza? Normalmente, quando você configura lá o seu servidor RAIDs lá, sem ser esse aqui como é que chama? No Packet Tracer, você configura lá os privilégios dos usuários, né? Eu autorizei que você vai colocar lá. O Batata tem privilégio 15. Então, quando ele loga, já vai no módulo de exec usuário privilegiado. Não precisa dele nem digitar enable. Beleza? Então, mais ou menos essa ideia, galera. Brinquem aí com isso, criem usuários, enfim. Vocês vão ver que se eu tentar aqui, ó. Vou dar um exit aqui. Se eu tentar dar um telnet aqui, admin e senha Kalau, eu não logo. Por quê? Só se ele perder contato com o servidor aqui, ó. Então, se eu vier aqui e remover aqui, ó, essa portinha aqui, ó, vamos ver se eu consigo logar aqui no roteador. Eu perdi contato com o servidor. Então, eu venho aqui, telnet 10.0.1, admin, Kalau. Não foi? Não foi? Vamos, meu filho. Vamos. Beleza, consegui. Então, por que ele demorou? Porque ele acho que ele tenta umas 3 vezes ou mais tentar localizar o servidor. Como ele não conseguiu, ele buscou o quê? Na base de dados local. Beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Treinamento do gustavo.com.br/risco0, link aqui na descrição. E é isso aí, até mais.